Salve, salve galera, eu sou Denis Bufarin e este é o meu, o seu, o nosso canal, que revela o que a religião esconde. Você já ouviu falar que placa de igreja não salva, mas para ser salvo tem que estar congregando dentro de uma igreja, o que é contraditório. Mas vamos ver neste vídeo o versículo que eles dizem que as pessoas precisam e necessitam estar congregadas dentro de uma igreja para serem salvos, que está lá em Hebreus capítulo 10, vamos ler dos 25 até o 30, porque nós vamos ler o contexto. Mas religiosos isolam apenas o versículo 25 para se apoiar, para se embasar nesse tipo de doutrina, que para refutar esse tipo de doutrina, basta ler o contexto, que é o que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje. Então, olha só, Hebreus capítulo 10, eu vou colocar aqui do 25 ao 30, mas por enquanto vamos ler somente o versículo 25 isolado, para vocês verem que quando se lê com contexto, é outra coisa completamente diferente. Então, olha só, diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Opa, olha só, ali diz que não devemos deixar-nos de congregar como é costume de alguns, porque o dia se aproximava. Primeiro, que dia era esse que se aproximava? E segundo, essa carta ela foi enviada aos Hebreus, é uma carta aos Hebreus, não é uma carta aos Coríntios, aos Efésios, aos Tessalonicenses, não, é uma carta aos Hebreus. E você religioso ou você que frequenta uma igreja, você sabe quem são os Hebreus? Então, se você não sabe quem são os Hebreus, eu vou falar simplificadamente aqui só para você ter uma noção. Hebreus é da descendência de Éber. Éber deu origem aos hebreus, Éber veio antes de Abraão, deu origem aos hebreus e assim como o idioma hebraico. Depois toda a descendência de Abraão, das tribos de Judá, de Israel, como vocês já conhecem a história. Só que, além de Éber, os hebreus também são chamados de israelita. Isso por causa de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Então, os hebreus, quando estavam como escravos no Egito, eles se identificavam por hebreus. Então, israelitas por causa de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, e depois as 12 tribos. Então, as 12 tribos eram identificadas como hebreus e como Israel. Em um determinado momento, a tribo de Judá, ela ficou em destaque. Então, a tribo de Judá em destaque, alguns momentos eram chamados de judeus, aqueles que eram da tribo de Judá, mas em outros momentos eram chamados de judeus todos integrantes das 12 tribos de Israel. O povo israelita e o povo hebreu também eram identificados pelo nome judeu. Então, simplificadamente, é isso. Então, os judeus são os israelitas, que também são os hebreus. A quem foi destinada essa carta aos hebreus? Então, essa carta aos hebreus foi destinada aos hebreus, aos israelitas, aos judeus. E por isso é esse tipo de doutrina para eles. E não foi enviado para outras igrejas esse tipo de doutrina, que vocês vão ver com o contexto como é completamente diferente. Mas por que então eles deixavam de congregar ao invés de esperar aquele dia? Eles deixavam porque eles estavam voltando à lei de Moisés. Os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, a Cristo, aquele evangelho que Paulo e os outros estavam pregando, eles deixavam de congregar com eles para voltar à lei de Moisés. É isso que o contexto vai falar. E esse grande dia que eles esperavam, na verdade era o julgamento das 12 tribos de Israel e da queda do templo e da destruição de Jerusalém, que é onde eles se reuniam para cultuar. E quando eles voltavam para a lei de Moisés,
eles não saberiam a hora que esse dia chegaria. Então eles não saberiam a hora de fugir deste dia. Como nós vamos ver no contexto agora. Prestem bem atenção. Não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, como na lei de Moisés tinham os sacrifícios. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então prestaram atenção no versículo 30, o Senhor julgará o seu povo. Quem era o povo escolhido de Deus? Era Israel, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, Israel era o povo escolhido de Deus. Então ele julgaria o seu povo, como nós vamos ver agora. Em Lucas 20, versículos 21 ao 22, vai deixar bem claro aquele dia que os judeus, os israelitas, os hebreus a quem a carta foi destinada, o dia que eles esperavam, que era este, Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontram dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Então era este dia que eles estavam esperando, o dia da destruição de Jerusalém, e não só de Jerusalém, como também do Templo de Salomão, que ficava em Jerusalém, em Israel. Mateus capítulo 24, os versos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então eles estavam esperando a destruição do templo e de Jerusalém, que ocorreu bem no ano 70. No ano 68, Jerusalém foi sitiada de exército pelo general Vespasiano. Nero então tira sua própria vida no ano 68. Vespasiano então ele para o cerco e tem que regressar de luto por causa da morte de Nero. Então ele suspende o ataque por 1 ano e pouquinho. Agora, ele como imperador, ele envia o seu filho Tito no ano 70, onde Tito invade Jerusalém, cerca ela, destrói, queima toda a cidade de Jerusalém e derruba o templo, deixando apenas um muro de arrimo que até hoje se tornou o Muro das Lamentações, onde muitos povos vão para lá, para Israel, para se lamentar no Muro das Lamentações, que ficou da queda do templo e da destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, que foi este dia, este evento que eles esperavam. Mateus 19, 28 vai falar sobre o julgamento daquele povo de Israel, dos hebreus. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então eles se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, que foi aquele evento. Lucas 22, versículos do 29 ao 30, confirma isso.
Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino. E vós assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o julgamento era para o povo de Deus, o povo de Israel, escolhido de Deus. Era para as 12 tribos de Israel, eram para os hebreus. Uma carta também é enviada a Roma, aos romanos. E olha a diferença. Romanos, capítulo 12, verso 1, vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, este é o estilo de culto agora, depois deste evento, como deveria ser: apresentar o próprio corpo por sacrifício vivo, e não reuniões dentro de um templo adorando a Deus ou adorando alguns ídolos que lá se encontram, orando para ser vistos dos homens, que vimos que nem Cristo pregou contra isso. Ele disse que isso é hipocrisia. Ele era contra os templos, não se adora a Deus dentro de templos. Hoje, então, eles adoram, eles fazem culto totalmente de forma ao contrária do que a própria Bíblia, que eles dizem ser a palavra de Deus, diz como deve ser. Aqui está bem claro que não é esse tipo de culto indo para a igreja orando para ser vistos dos homens, nem jejuando, nem fazendo como eles fazem. Isso é hipocrisia, segundo o próprio Jesus. Então, os hebreus, essa carta de Hebreus, não diz que é para nós, nos dias de hoje, não deixarmos de congregar como era costume de alguns. E sim, ele estava querendo dizer para o povo lá naquela época. Vimos que a religião covardemente utiliza de um versículo isolado e ainda se inclui na passagem, quando a passagem era para um povo lá atrás, lá naquela época. O povo hebreu, o povo escolhido de Deus, os israelitas, os judeus. Então aquela passagem se referiam a eles e não a nós nos dias de hoje. Então, visto que não há necessidade alguma de estar congregando em uma igreja, não existe qualquer outra referência que apoie essa ideia na Bíblia, nas Escrituras. Somente uma ideia com um versículo isolado e enganando as pessoas para trazer este tipo de doutrina. E a negligência da leitura dos estudos da Bíblia faz com que as pessoas acreditem em tudo que elas ouvem de religiosos. Sem estudarem, elas ficam então vulneráveis para cair em qualquer tipo de cilada. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. E ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. E eu te vejo no próximo. Até lá!